Eu me chamo Antônio Souza, e tive um arrebatamento no mês de novembro de 2018 nessa madrugada. Vou contar o meu testemunho de quando era novo convertido e fraco na fé. Eu era viciado em jogos de videogames, mesmo depois de ter aceitado a Jesus. Um dia eu estava jogando Resident Evil, aquele monstro terrível saiu de dentro da tela. Eu corri com muito medo para o meu quarto, e aquele demônio me perseguia. Ele me atormentou a noite toda até eu jogar todos os meus jogos fora. Quando eu renunciei aos meus vícios, a minha esposa, que é crente, começou a dar lugar para o diabo. Ela me perseguia porque eu não estava trabalhando. Eu orava a Deus, e vi que o rosto dela se transfigurou no rosto de um demônio. Ela foi possuída e começou a me xingar com terríveis palavrões. Eu clamei o sangue de Jesus e repreendi aquele demônio. A minha esposa ficou com tontura, e eu a segurei para não cair no chão. Deixei ela sentada no sofá porque tinha passado mal, e aquele demônio desapareceu. A minha esposa voltou ao normal, e voltou a ser aquela mulher mansa e pediu perdão para mim. À noite eu fui orar, e o Senhor me revelou mostrando milhões de demônios da contenda familiar. O Senhor disse que esses demônios causam divisões dentro dos lares e colocam filhos contra os pais e esposas contra os seus maridos. Jesus me disse que um desses demônios tentou causar divisão entre eu e a minha esposa, mas o laço foi cortado através da oração. Esses são demônios que causam divórcios, espíritos que trabalham dentro dos lares, e fazem os filhos se rebelarem contra seus pais. Jesus me disse que coisas ilícitas da internet e televisão têm atraído demônios para dentro dos lares. Os games junto com essas coisas têm mudado o comportamento das famílias. À noite fui orar e fechei os olhos e não consegui mais abrir. Quando abri, já estava em um lugar escuro, quente, fedido e tenebroso. Vi muitos políticos e maçons no inferno. Os primeiros famosos que vi no inferno foi a Rainha Vitória sendo queimada nas chamas do inferno. Vi Napoleão Bonaparte em um profundo sofrimento. Muitos reis, rainhas, empreendedores de várias partes do mundo que eu não conheço estão agonizando naquele lugar. No inferno, eu vi os demônios que trabalham através do cinema, desenhos e outras mídias. O meu super-herói preferido era o Batman. Ele se apresentou como o Cavaleiro das Trevas. Esse demônio tem ganhado muitas almas para o inferno, e a maioria são almas de jovens. Esse demônio é o líder que está por detrás dos filmes e desenhos de outros super-heróis. Ele é quem comanda os outros demônios para agirem através dos desenhos e filmes. Esse demônio é idolatrado por muitos jovens e crianças. Posso garantir que todos os super-heróis da Marvel e da Liga da Justiça são demônios. Eles inspiram os seus criadores para fazerem as suas caricaturas. Muitas pessoas pensam que os criadores de super-heróis são inteligentes pelas suas criações. E na verdade eles foram inspirados pelos demônios para criarem as suas imagens. O objetivo desses demônios em trazer as suas caricaturas ao mundo real é se tornarem adorados e idolatrados como super-heróis que salvam o mundo. Essa é uma forma de imitar a Jesus que salva as pessoas. Eu sempre fui fã dos filmes do Fred Krueger, e vi esse demônio terrível no inferno. Ele é um estripador de almas. Ele causa insônia e pesadelo nas pessoas, deixando-as perturbadas. Esse demônio é igual ao do filme, e tem garras afiadas que torturam as almas. Muitos desses demônios já são famosos em filmes e desenhos. Eu vi o demônio Pato Donald que trabalha dentro da mente das crianças. Esse demônio tem a cabeça e o pé de pato, e o corpo de criança. Eu vi o Piu Piu, que é um demônio do homossexualismo infantil. Eu vi o demônio Pica-Pau, que deixa a criança violenta e rebelde. Eu vi o demônio Tom, que deixa a criança atribulada. Eu vi o grande principado que comanda as áreas dos desenhos. Ele dá ordem a esses demônios para destruírem a infância das crianças. Eu vi os demônios que trabalham na área dos games, e seu principado que dava ordem para os demônios inspirarem os homens para inventarem mais jogos. No inferno, eu vi uma fábrica na Terra que produzia grande quantidade de jogos de games. Essa é a razão por que muitas crianças estão indo para o inferno. Os demônios fazem grandes trabalhos infernais na Terra para destruir as crianças. Eu vi um exército de demônios saindo do inferno e subindo à Terra. Igreja, ore, porque eu vi milhares de demônios indo à peleja contra a igreja. Eu vi o meu irmão no inferno que havia sido assassinado há 5 anos atrás. Tudo começou quando meu irmão arrumou uma confusão e foi jurado de morte. Ele foi no centro de macumba, e pediu a uma macumbeira para fechar o seu corpo contra facada e bala, e ele pagou uma quantia a essa mulher. O Espírito Santo usou um vaso e falou através da boca de um homem, e esse homem de Deus teve uma visão de um homem de preto em cima do teto do carro. Ele viu o Exu da morte. Na visão, esse carro seguia a moto do meu irmão. Esse vaso alertou o meu irmão, mas ele disse que tinha um corpo fechado. E quando meu irmão pegou a sua moto para trabalhar,
O carro preto da visão do homem de Deus seguiu meu irmão, e o rapaz do carro efetuou vários disparos contra a moto atingindo meu irmão. O meu irmão levou 6 tiros e caiu da moto chegando ao óbito. Ele duvidou do servo de Deus, e preferiu acreditar nas rezas da macumbeira que não adiantou nada. Quando meu irmão me viu, ele disse: "Maninho, me tira desse lugar." Eu disse a ele: "Quem te matou?" Ele respondeu: "Eu não sei. O que me lembro foi que senti uma pedrada na cabeça. Depois senti um choque no crânio, e uma forte dor no cérebro. Caí da moto e os meus sentidos começaram a desaparecer. Quando acordei, já estava nesse lugar rodeado de fogo e vermes que entram por dentro de mim e se alimentam, e as labaredas de fogo me devoravam. Me tira daqui. Não aguento mais esse castigo. Eu já paguei pelos meus pecados. Eu só queria sair desse sofrimento, nem que seja por um segundo, para ficar livre desse lugar. Me ajude, maninho. Me leve para a mãe, por favor." Um demônio disse: "Eu te enganei. Nunca fecharia o seu corpo para não morrer, pois eu estava com sede da sua alma." Aquele demônio estripador com as suas garras afiadas começou a rasgar a alma do meu irmão. Vendo isso, comecei a chorar, e um túnel escuro com uma força sobrenatural me puxou daquele lugar. Estava em outro lugar de frente a um demônio gigante. Ele se apresentou como Principado da Teologia. Esse demônio inventa várias interpretações bíblicas para confundir os cristãos. Ele disse: "Eu crio vários comentários bíblicos diferentes e produzo livros e bíblias de estudos com ideias diferentes. Eu inspirei muitos teólogos a criarem uma variedade de interpretação. E assim eu formo grupos para defender um tipo de ideologia, e formo outros grupos para defender outras ideias diferentes. Sendo assim, cada um terá sua verdade, um conceito diferente dos outros. Esses grupos não irão concordar entre eles. Cada um defenderá sua doutrina. Faremos doutrinas opostas às outras para colocar os cristãos em conflitos. Iremos causar divisões entre eles com a nossa teologia. Iremos multiplicar mais ideologias e fabricar mais ensinamentos. Tenho milhões de demônios lá na Terra que trabalham comigo na produção de mais correntes teológicas. Iremos fabricar mais bíblias adulteradas com comentários, e mais livros de ensino para deixar muitos doentes espiritualmente. Os nossos ensinamentos são criados em igrejas mortas. Quantas divisões estamos causando dentro da igreja? Eles discutem seus pontos de vista teológicos que são diferentes. Quem criou essas diferenças teológicas fomos nós para causar as divisões. Até as igrejas de oração fervorosa estão mornas por aceitarem a nossa teologia. Quando a temperatura dessas igrejas fervorosas baixarem, iremos entrar e trabalhar dentro dessas igrejas até assumirmos os cultos que antes eram dirigidos pelo Espírito Santo. Nós assumiremos a direção, e pregaremos nos púlpitos, usaremos as profecias, línguas estranhas, revelações, unções e falso mover do Espírito. Derramaremos um falso avivamento, mesmo eles estando em pecado. Faremos eles acreditarem que Deus é misericordioso e derramará o seu Espírito, mesmo eles estando em pecado. Eles irão acreditar que não precisam renunciar ao mundo para receberem o poder de Deus. Aquele principado revelou todas as suas obras, e me levou em lugar de cristãos que estão em tormentos. Ele disse: "Eles estão aqui por confiarem nas letras da teologia, e não deram mais lugar ao Espírito Santo. Eles confiaram em seu conhecimento bíblico, e não deram mais lugar ao seu Deus. Eles preferiram acreditar em seus conhecimentos, e não na revelação da palavra inspirada pelo Espírito Santo. O nosso plano está dando certo, e vamos continuar fazendo livros e bíblias de ensinos diferentes para causar o caos e a confusão. Vamos fazer bíblias de ensinos e comentários para colocar dúvidas acerca da santidade. Vamos fazer livros evangélicos que questionem a própria Bíblia, e diga que sua inspiração tem erros doutrinários. Fabricaremos mais livros de bênçãos financeiras e curas, doutrinando em nossos ensinamentos para que esqueçam a santidade do corpo. Vamos ensinar a se apegarem às coisas terrenas como bênçãos importantes dadas por Deus, e assim eles não vão renunciar às pequenas coisas desse mundo. As igrejas estão morrendo espiritualmente na própria letra da palavra. A nossa teologia está matando muitos espiritualmente. Estamos mudando as estruturas espirituais da igreja. Estamos mudando a mente do povo da igreja e instalando nossos tronos nelas." Ao saber de toda a maldade daquele principado, uma força me puxou, e eu estava em uma área gigante de almas sofrendo. Um demônio gigante se apresentou a mim como Principado dos Mormons, e aquele lugar cheio de pessoas que estão sob o seu poder são os Mormons. Todos os seguidores do mormonismo vão para esse lugar. Uma força me puxou daquele lugar e me levou em outro lugar. Aquela força invisível se manifestou em um ser de luz. Ele disse que era um anjo de Deus,
e estava ali me guiando. Eu não estava sozinho no inferno, ele estava comigo desde o começo, mas na forma invisível. O anjo me levou em um lugar no inferno muito escuro, iluminado somente pelas chamas avermelhadas. O anjo me levou em vários vales onde há multidões de pessoas. Cada vale era do tamanho de um bairro inteiro ou maior. Fui em vários lugares no inferno onde existe uma classificação sistemática de cada pecado. Existem vários graus de punição conforme o pecado de cada pessoa. Ali tem sala de tortura, vários compartimentos cheios de pessoas sofrendo. Cada pecado sofre uma tortura diferente. Quem planta maldade na terra colherá os frutos do castigo no inferno. Provérbios 22:8. O que semeia injustiça cegará males, e a vara da sua indignação falhará. O que percebi no inferno é que as pessoas mais malvadas sofriam castigos piores. Segundo a Coríntios 9:6. E isso afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Não estou dizendo que pessoas boas que morrem sem Jesus não vão colher o mal no inferno. Pode ser a pessoa mais boa que ajude seu próximo. Se morrer sem Jesus, vai para o inferno. Não é por obras, e sim pela fé em Jesus. A salvação é um dom gratuito que Deus concedeu a seus santos. Eles morreram com dívidas, e de um modo tiveram que pagar pelos seus pecados. Eles recusaram o sacrifício da absolvição de Jesus, que quita todas as dívidas da condenação. Um anjo me levou em lugares do inferno onde vi pessoas famosas. Eu vi a apresentadora de televisão Hebe Camargo. Os demônios zombavam dizendo: minha rainha. Ela gritava de dor e pânico dos demônios que a atormentavam. As chamas do inferno a cobriam igual a uma maré do mar. Ela ficava só um esqueleto cinzento. Eu vi o presidente Getúlio Vargas sendo atormentado. O rosto desse homem ficava assustado pelo terror daquele lugar. Não vou falar sobre o tormento de cada famoso e sua reação. Irei resumir ao falar dos famosos, porque foram muitos que vi nesse lugar. Eu vi Chico Anísio no inferno junto com Rogério Cardoso, Jorge Lafon, Shaolin, Ronald Golias e Nair Belo. Os demônios diziam para eles: nos façam rir, meus palhacinhos. E atormentavam eles com fogo e diziam: contem as suas piadas eternamente. Também vi o ator Raul Cortez, a atriz Mara Manzan, e lá no inferno os demônios faziam atrocidades com eles e esquartejavam seus corpos. Os cantores que vi no inferno foram Cazuza, Raul Seixas, Renato Russo, Chorão, João Paulo, Leandro, Gerry Adriani, MC da Leste, Clara Nunes e Cássia Eller. Todos eles cantavam para os demônios debaixo de tormento, tortura e fogo. Também vi o produtor musical Miranda no inferno. Eu vi o cantor e tocador conhecido como o Rei do Baião Luiz Gonzaga, que além de ser obrigado a cantar tinha que tocar a sanfona até cair os dedos. Ele tocava dentro daquelas chamas infernais, e os demônios diziam: não pare de tocar, rei. Eu vi 2 atores morrerem como sacrifício aos demônios. A atriz Daniela Pérez foi oferecida ao demônio Preto Velho, e o ator Domingos Montanher foi oferecido à rainha Iemanjá, que levou a sua alma para o inferno através das águas. Essa entidade recebeu oferendas no Rio de São Francisco e recebeu forças. A entidade puxou as pernas de Domingos para baixo no fundo do rio. Eu vi Daniela Pérez e Domingos Montanher no inferno sofrendo. Todos os atores da Rede Globo quando morrem vão para esse lugar por causa do acordo dos pactos que eles fazem para ter dinheiro e fama. As suas almas pertencem aos demônios da mídia, da televisão, das propagandas, dos seriados, filmes e novelas. Eu continuei caminhando no inferno e vi várias caixinhas de vidro no inferno. Dentro de cada caixinha tinha um boneco preso. Cada boneco é igual a uma pessoa na Terra. Eu vi um boneco do Bispo Edir Macedo preso no vidro. Vi o boneco do Valdomiro Santiago e do Agenor Duque. Um anjo me disse que eles estão em prisões espirituais por viverem outro evangelho. Enquanto aqueles bonecos estiverem dentro dessas caixas, eles não serão salvos. Eu perguntei ao anjo o que aconteceria se um desses homens se convertesse. O anjo disse que a caixa de vidro se quebra, e os bonecos representando as suas caricaturas desaparecem representando as suas liberdades. Enquanto eles não forem livres das prisões espirituais, serão manipulados pelas forças das trevas que enganam eles. O anjo me disse que todas as igrejas que imitarem as doutrinas desses ministérios ficarão cativas no mundo das trevas. Eu queria ver as outras caixas de vidro para saber quem são as outras pessoas presas. O anjo não permitiu, e me levou a outro lugar. E lá eu vi pequenos caixões, e dentro de cada caixão tinha uma placa com o nome da igreja. E eu vi o nome de 6 igrejas ali dentro. Quem são essas igrejas? São a Universal, Mundial, a Internacional da Graça, a Plenitude do Trono de Deus, a Bola de Neve e a Renascer em Cristo.
Cada nome está dentro de cada caixão. O anjo disse que são igrejas empresas. 5 delas é a bola de neve. É abominável. O anjo disse que o caixão representa que as suas doutrinas são mortas e fedem diante de Deus igual a um cadáver em decomposição. Eu vi vários caixões, mas o anjo não permitiu ver. Ele disse que a igreja que imitar a doutrina desses ministérios serão figurados no inferno com o nome da sua igreja. E dali o anjo me trouxe à terra para alertar a igreja. Estamos pisando em campo minado. Temos que vigiar para não perdermos a nossa salvação. Essas foram as revelações que a mim foram reveladas. Que Deus abençoe a igreja que me assiste. Fica na paz de Jesus, e as bênçãos concedidas do Espírito de Deus. Amém.